Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, sejam bem-vindos ao canal Joga Joga, comigo, Léo Almeida. Iremos dar início agora à explicação da semana 2 do PET 1 de Educação Física do nono ano. Nessa segunda e terceira semana, iremos estudar a unidade temática Esportes, objeto de conhecimento, esportes de marca, invasão e precisão. Pessoal, se a imagem estiver ruim aí, clica aí no meio da tela, depois clica nos três pontinhos lá em cima. E depois em 720p ou 1080p. Geralmente o YouTube está deixando essas imagens em 144p. Vai lá, deixa em 720 ou 1080 que vai ficar com a imagem bem legal aí, diferente da que pode estar agora. Temas: esportes. Caro estudante, com o objetivo de recapitular algumas das abordagens trabalhadas no ano anterior, nessa semana você vai comparar e diferenciar os tipos de esportes, além de reconhecer a importância da sua prática na vida das pessoas. Então a gente aqui vai estudar, pessoal, os tipos de esporte, aqueles que são coletivos, os que são individuais. Recapitulando, classificações dos esportes. De acordo com os especialistas, podemos classificar os esportes em 4 grandes categorias. Desta forma, apresentamos no esquema abaixo a forma mais simples que aborda os esportes coletivos e individuais. Nós temos aqui o coletivo. É necessária a colaboração de todos os companheiros de equipe para que seja possível certo nível de desempenho dentro da competição. São exemplos de modalidades esportivas coletivas: o futebol, futsal, basquete, handebol, vôlei de quadra e de areia. Bom, nos esportes coletivos, pessoal, são aqueles esportes em que vai ter mais 2 ou mais pessoas trabalhando junto com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. O individual. Aquele onde o atleta compete sozinho, com um ou mais adversários opositores, ou seja, que são oposição, que são adversários. Sua vitória depende quase que exclusivamente de seus esforços. Vejamos alguns exemplos de esportes individuais. Nós temos o atletismo, a natação, o ciclismo e o xadrez. Aqui vem a classificação, pessoal. São 4 modelos, esse quadrinho verde aí são as quatro divisões dos tipos de esporte. Então nós temos primeiro aqui os esportes individuais em que não há a interação com o oponente. Ou seja, você não tem um confronto com seu oponente aqui nessa modalidade não. Essas modalidades são atividades motoras em que a atuação do sujeito não é condicionada diretamente pela necessidade de colaboração do colega, nem pela ação direta do oponente. Ou seja, nessa modalidade você não tem a ajuda de ninguém, de nenhum colega, porque o esporte é individual, e também não há o confronto com o seu adversário. Cada um faz a sua competição, cada um participa por vez. Podemos dar como exemplo aqui, infelizmente aqui o PET aqui não está mostrando a figura não, mas nós podemos dar como exemplo alguns esportes do atletismo, como o salto com vara, o salto em distância, ou seja, ali naquela modalidade, cada um participa por vez. Você vai lá, faz a sua corrida e seu salto. Você vai sozinho, você não tem um confronto com ninguém. Então essa modalidade aqui são as modalidades individuais que não há interação com o oponente. Aqui nós temos o segundo agora, os esportes individuais em que há interação com o oponente, ou seja, que tem a interação com o oponente. São aqueles em que os sujeitos se enfrentam diretamente, tentando em cada ato alcançar os objetivos do jogo, evitando concomitantemente que o adversário o faça, porém sem a colaboração de um companheiro. Por que assim sem a colaboração de um companheiro? É porque aqui o esporte é individual, você não tem a ajuda de ninguém e nesse caso você está confrontando com o seu adversário. O exemplo que foi dado para vocês aqui foi o tênis. Então você tem o confronto, você vai estar de um lado da quadra e o seu adversário do outro. Você joga a bola para cair na quadra dele, quicar dentro e depois quicar fora. E ele tenta fazer a mesma coisa e você se defender. Então esses aqui são os esportes individuais que têm interação com o oponente. Aqui nós temos o terceiro agora, os esportes coletivos em que não há interação com o oponente, que não há interação e ele é coletivo. São atividades que requerem a colaboração de 2 ou mais atletas, mas que não implicam a interferência do adversário na atuação motora. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o nado sincronizado, patins,
né, que são trabalhados em algumas modalidades com 2 ou mais pessoas, no caso do patins em dupla. Podemos citar também a ginástica rítmica, quando é em conjunto. Então essas atividades elas são coletivas, mas você não tem interação contra um oponente. Você faz sua participação, sua apresentação, depois o adversário faz a dele. Vocês não batem de frente com ele. Aqui nós temos por último os esportes coletivos em que há interação com o oponente. São atividades nas quais os sujeitos, colaborando com seus companheiros de equipe de forma combinada, se enfrentam diretamente com a equipe adversária, tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. Nós temos aqui como exemplo aí no desenho o futebol. É um esporte coletivo, onde ao mesmo tempo que você tenta ter a posse de bola para fazer o gol, a equipe adversária vai tentar tomar de você para fazer a mesma coisa, tentar fazer o gol, que é o objetivo naquele esporte. Temos outros esportes a citar, como handebol, basquete e outros. Então, esses esportes são os coletivos que a interação, que significa tem interação com o oponente. Prosseguindo aqui, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o que eu acabei de explicar para vocês aí, é só vocês irem lá no site do Se Liga na Educação e procurarem as aulas do dia 24/8, 28/9 e 9/11 de 2020. Lá você pode estar assistindo a aula mais completa sobre o texto que nós acabamos de estudar aí acima. Vamos agora para a atividade. Atividade 1. De acordo com suas concepções, descreva em um parágrafo o que é esporte e em seguida cite os esportes que você mais gosta. Então vocês vão citar aqui, nessas linhas, o que vocês entendem sobre o esporte. E cite aí também quais os esportes que você mais gosta. Nós falamos um pouco aí sobre o esporte no texto acima, vocês vão estar respondendo aqui. Número 2. O esporte pode proporcionar ao indivíduo não só a promoção à saúde, que é a parte mais importante aí, mas também uma mudança na sua vida pessoal e social. Você poderia dizer quais são essas mudanças e como podem ocorrer? Registre a sua resposta. Então todos nós entendemos, acredito que vocês também, que há a promoção da saúde quando você é um praticante de esporte. Mas também pode trazer mudança na nossa vida pessoal. Tá? Que mudanças poderiam ser essas? E na nossa vida social, a relação que você tem com outras pessoas, o esporte lhe ajuda de alguma forma nisso aí? E na sua vida pessoal, ela traz alguma mudança? Você já percebeu isso? Vocês vão estar relatando isso aqui. Número 3. De acordo com as 4 categorias dos esportes coletivos e individuais, faça a associação corretamente. Essa atividade aqui ela foi muito bem explicada para vocês, né, lá no início, nos quadros acima. Então nós temos aqui a letra A, o esporte individual com interação do oponente. É o esporte onde você pratica sozinho e você tem a interação do oponente, ou seja, você tem um contato contra ele. Letra B, esporte individual sem a interação do oponente. Esse esporte aqui é individual, o praticante do esporte ele está sozinho e ele não interage, ele não tem aquele combate. Tá? Não interage contra seu oponente não. Letra C, o esporte coletivo, que são mais de duas ou mais pessoas, com interação do oponente. Você interage contra seu adversário. E letra D, é o esporte coletivo sem a interação do oponente. Esporte coletivo, 2 ou mais pessoas, você não interage com o oponente. Aqui do lado direito nós temos os esportes onde vocês vão estar fazendo essa marcação aí. Vocês vão relacionar os esportes do lado direito, tá? Com o que ele significa, com que qualificação que ele recebe aí. Se é esporte individual com interação do oponente, esporte individual sem interação do oponente, esporte coletivo com interação do oponente, esporte coletivo sem interação do oponente. É só vocês dar uma olhadinha, se vocês não estiverem lembrando, dá uma olhadinha no texto lá acima novamente, volta o vídeo para vocês entenderem melhor e estar respondendo. Número 4. Com o surgimento de novos esportes, muitas vezes confundimos esporte com jogo. Além disso, os esportes coletivos e individuais apresentam características diferentes. Descreva em um parágrafo a diferença entre esporte e jogo e cite exemplos de esportes coletivos e individuais. Aqui vocês estudaram um pouco sobre isso aqui o ano passado, a diferença entre esporte e jogo.
mas vou estar só lembrando um pouquinho para vocês sobre isso aqui. O esporte ele está relacionado a regras. O esporte exige regras e ele é organizado por uma federação, enquanto os jogos, tá? Existem algumas regras, sim, mas elas podem ser mudadas e são atividades praticadas mais para o lazer. Aí o restante vocês dão continuidade na sua resposta aí. Número 5. Olha que atividade legal. Essa é uma atividade bem legal para você estar respondendo, porque a gente estudou muito isso aqui o ano passado. Os esportes são divididos em 7 categorias. Durante as nossas aulas, tivemos a oportunidade de conhecê-las e algumas vezes praticá-las. De acordo com seus conhecimentos, faça a correspondência entre as categorias dos esportes e seus significados. Então, quais são as categorias? Nós temos esporte de marca, esporte de precisão, esporte técnico combinatório, esporte de rede e quadra, esporte de campo e taco, de invasão territorial e o esporte de combate. Bom, os esportes estão aqui do lado esquerdo e do lado direito nós temos o seu conceito. Vocês vão relacionar o esporte com o seu conceito. Então nós temos os conceitos aqui: esportes em que a disputa é pela qualidade do movimento de acordo com critérios pré-estabelecidos. Esportes cujo objetivo é lançar a bola em direção à quadra adversária sem que o oponente consiga devolver. 3. Esportes em que uma equipe precisa ocupar e levar um objeto ao espaço do adversário. Lembre disso, que você tem que invadir a quadra do adversário. Esportes em que, com movimentos de rebatida, busca-se deixar a bola o mais longe possível do adversário. Olha só, rebatida da bola e tem que deixar longe do adversário. Esportes cujo objetivo é acertar um alvo específico. Que esporte que você tem que acertar um alvo? Esporte de luta. Nossa, esse aqui ficou fácil demais. E por último, esportes com recorde de tempo, distância e peso. Lembra aí? Aquele esporte em que a gente pode ter recordes de tempo, distância e peso? Então, uma atividade bem legal. Comece a responder essa atividade pelo que vocês acham mais fácil, a que vocês têm a lembrança maior. Faça aqueles que você tem a lembrança maior. Tem uns aí que dentro do próprio conceito já tem o nome da qualificação do esporte. Então vai facilitar bastante para vocês. Responda as mais fáceis primeiro, deixa as outras por último. Analisa bem o conceito que vocês vão estar acertando essa atividade todinha aí. Bom, pessoal, o que temos por hoje é isso aí. Espero poder ter ajudado todos vocês com a explicação. Antes de encerrar, peço que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, compartilhe nosso vídeo e deixe aí o seu joinha. Mete o dedo nesse like, faça o nosso canal crescer e nossos vídeos chegarem a outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Fui!